Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse novo formato da nossa reunião científica, tá bom? É com muito prazer que a gente está fazendo a nossa primeira reunião, que é 100% multi, né? Então é um motivo de muito orgulho, né? Essa reunião, ela vai falar sobre abordagem multiprofissional do paciente de longa permanência na UTI, tá? Depois a gente explica um pouquinho como é que vai ser isso, mas vai ser basicamente um bate-papo, tá bom? Meu nome é Daniele, eu sou uma das médicas coordenadoras da UTI, né, do setor de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva, tá? E eu vou ser uma das moderadoras, e eu tenho junto comigo aqui o Fábio, que ele é especialista em clínica médica pelo Hospital Sírio-Libanês, especialista em terapia intensiva pela Unifesp, coordenador do departamento de enfermagem da SOPAT, coordenador da enfermagem da UTI geral adulto do Hospital São Paulo. E aí eu vou passar a palavra a ele para ele apresentar os nossos palestrantes. Boa noite a todos. Os sentimentos são parecidos com o da Dani. É um prazer ter todos aqui, todos reunidos para falar de um tema que é super importante. Então, vamos apresentar os nossos palestrantes que nos deram a graça de participar aqui conosco dessa discussão tão necessária, tão importante. Então, nossos palestrantes, nós temos a Mayu Mishima, que é a nutricionista clínica sênior do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Israelita Albert Einstein, mestre em Ciências da Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, especialista em nutrição parenteral e enteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, Braspen, especialista em nutrição clínica pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas FMUSP e pela Asbram, membro do Departamento de Nutrição também da AMIG. Um prazer tê-la aqui, Mayumi. Apresentar também a Giane Leandra Araújo, ela é enfermeira mestre em saúde do adulto pela Unifesp, especialista em emergência pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista em UTI também pela Faculdade de Medicina da USP, ela é titulada em UTI pela ABENT, docente da pós-graduação de urgência e emergência da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e membro do Conselho Nacional de Terapia Intensiva pelo COFEN. Muito obrigado por participar. A Cíntia Johnston, a fisioterapeuta, mestre em clínica médica e neurociências e neurocirurgia pela Faculdade de Medicina da FAMED, da PUC do Rio Grande do Sul, doutora em medicina e pediatria e saúde da criança pela FAMED da PUC também, pós-doutorado em pneumologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, pós-doutorado em saúde da criança e terapia intensiva pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e presidente do Departamento de Fisioterapia de Terapia Intensiva da AMIG. E, por último, o Henrique Moura, fonoaudiologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrado em Comunicação Humana pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Distúrbios de Comunicação pela Unesp, que está em progresso no momento, e a pós-graduação em Fonoaudiologia Hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ele também é pós-graduado em Liderança pela Universidade de Harvard, sócio-diretor da equipe de Fonoaudiologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e coordenador do Departamento de Fonoaudiologia da SOPAT do biênio 2022-2023. É membro do ILAS e parcerista consultivo de revistas científicas e membro estável do Comitê de Ética de Pesquisa da BP de São Paulo. Muito obrigado a todos por aceitarem participar. Obrigada a todos, tá? Só vou pedir para ninguém esquecer do microfone quando for falar, tá bom? E o nosso objetivo aqui vai ser falar sobre esse perfil de paciente de longa permanência na UTI, né? E a gente vai fazer no estilo de um bate-papo com perguntas e respostas, com o objetivo de cada um dividir um pouquinho da sua experiência para a gente melhorar os nossos cuidados na UTI, tá bom? A gente tem um roteiro pré-estabelecido, mas o público ele está convidado a fazer perguntas e colocar no nosso chat, tá bom? Que a gente sempre vai tentar aqui perguntar para os nossos palestrantes para eles responderem, tá? E o objetivo principal aqui é a gente aprender para o outro, o foco principal é o nosso paciente e o melhorar os cuidados deles, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem ajudando a gente aí nessa busca pelo conhecimento por melhores cuidados, tá? Então, já que o nosso foco aqui é falar de críticos crônicos, né, de paciente de longa permanência, a gente só precisa lembrar que são aqueles pacientes, né, e pacientes críticos crônicos nada mais são do que aqueles pacientes que estão internados por um tempo mais prolongado, que têm uma resposta inflamatória aí contínua e que estão precisando de algum suporte artificial de vida por um tempo prolongado, geralmente a ventilação mecânica, né?
Eu não vou me ater muito a isso, porque isso é a minha próxima pergunta para a Cíntia. Então, Cíntia, a gente sabe, né, que a disfunção respiratória é uma das mais frequentes nesse perfil de pacientes, né, e seria impossível a gente falar do perfil de pacientes críticos crônicos sem falar de ventilação mecânica por tempo aí prolongado. Então, eu queria perguntar para você o que é isso, né, qual é a definição de dependência prolongada da ventilação mecânica, quais seriam as estratégias de desmame neste perfil de pacientes, e qual que é o papel do ultrassom diafragmático como preditor de um desmame difícil? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigada à casa, né, que já me acolheu por tantos anos, né? Trabalhei 16 anos na Unifesp, no Hospital São Paulo, então é bastante emocionante, mesmo online, porque desde a pandemia não estive presencial, sinto muita falta, né? É a casa que me acolheu quando eu vim do Sul, do Rio Grande do Sul. Agradeço bastante o convite da doutora Daniele e toda a empatia dela. Ela começa a falar a gente ouve todos os currículos aqui das pessoas, aí a pessoa não vai ficando, vamos ver o que vai sair dessa discussão. E ela entra, né, assim, tão empática e tranquila, né, e nos deixa mais à vontade na apresentação, é verdade. E o Fábio também, né, com a boa presença dele ali, o doutor Fábio. Agradeço muito também, sem sombra de dúvida, não poderia deixar de mencionar a doutora, né, a professora doutora Flávia, né, de me permitir entrar na casa, né, que ela tanto dirige há tantas décadas, tempos, e ela é a musa, nossa eterna musa da multiprofissionalidade, né, foi ela que iniciou a parte multiprofissional na MIB, ela que deu todo o apoio, né, eu tenho que fazer um discursinho, não é impossível, tá, vocês me desculpem porque seria, né, estranho se eu não falasse. E ela, ainda mais que estamos todos aqui multi, né, sentados. Ela sempre foi muito apoiadora da multi, desde todas as gestões que ela participou. E ela abriu muitas portas aos demais departamentos, né? Antes era físico, enfermagem, foi ampliando. E isso é muito importante e mostra aí a ação de vocês também, né, como frutos da própria casa, agindo no espelho, né, da mentora, que é a questão de valoração da multiprofissionalidade, uma visão ampla do paciente aí crônico complexo, que é um tema super importante, atual, e que, para nós no Brasil, de certa forma, passou já um pouco do time de discussão em alguns sentidos, principalmente da deshospitalização, que não é o foco agora, mas que já iniciou também com a parte de desmame muito antes dos anos 2000, né, em vários outros países, e no Brasil a preocupação maior veio mais recente, porque aumentou também a sobrevida dos doentes brasileiros, né, independente da faixa etária, porque as especialidades avançaram muito de todas as áreas da terapia intensiva, e a tecnologia também, no Brasil, em vários países, mas no Brasil acho que deu um acréscimo nos últimos 15 anos, talvez, que fez com que alguns pacientes que antigamente faleciam mais, não faleçam tanto, assim como o tratamento de algumas doenças crônicas que aumentaram a sobrevida desses pacientes, ou como, por exemplo, os próprios bundles aí, gerenciados e divulgados no mundo todo pela professora Flávia, que reduziu a questão, ou melhorou a sobrevida dos pacientes com sepse, ou a identificação mais rápida deles e, consequentemente, os cuidados também mais direcionados. E tudo isso foi fazendo com que esses pacientes não necessariamente diminuíssem o tempo de ventilação mecânica, talvez até aumentem, porque eles têm certas sequelas decorrentes do tempo de permanência no leito em si, o uso de algumas medicações que vão fazer com que ocorra essa perda importante do diafragma. Então, sempre que a gente tem um paciente, atualmente, em torno de 3 dias para cima, né? Acima de 3 dias, com uso de bloqueador neuromuscular, a perda de força muscular e de resistência é super importante. Isso já vem em estudos animais lá da década de 70 que mostra em diafragma o que acontecia aqui. Primeiro a gente perde resistência, depois perde força. Então, até 3 dias de ventilação mecânica, o sujeito perde resistência. Depois, acima de 5 dias, ele começa a perder força muscular. Conforme ele vai, se ele não faz movimento, não é movimentado, se a nutrição não acompanha, se a mobilização não acompanha, se o despertar diário não acompanha, uma série de coisas interrelacionadas, ele começa a ter a dependência da ventilação mecânica. O que se coloca é desmame simples, desmame que não, né, fácil, sim, o simples, o fácil e o difícil, prolongado.
Então, se você consegue fazer um teste de respiração espontânea e ele em 3 dias é estubado, com sucesso, é um desmame simples. Se você leva até de 7 dias a 3 testes, você está num desmame difícil. Se você precisa de mais de 7 dias para poder fazer um teste de respiração espontânea, é um desmame prolongado. Então, se você está nessa situação, você tem que, talvez, achar outras medidas ou rever as medidas que estão sendo feitas de reabilitação e de nutrição e medicamentosa, claramente, também pela parte médica, para verificar se isso está influenciando também na questão da demora da saída da ventilação mecânica. E aí vem os instrumentos que avaliam força e resistência. Uma das coisas que tem sido avaliado bastante é a PIMAX há muitos anos na fisioterapia, que é um preditor próximo da força muscular inspiratória, não é exatamente, mas é um próximo dali. Ou então para quem usa NAVA, que daí tu consegue ver o que está acontecendo de potencial elétrico no diafragma. Aí veio o ultrassom, que você falou. O ultrassom, recentemente, agora em estudos a partir de 2015, tem sido mostrado como um forte preditor de desmame em pacientes adultos. Em pediatria, que é a área que eu atuo mais, na neonatologia, nós não temos ainda essa sorte, os estudos ainda são relatos de caso, mas nós sabemos a beira-leito que também tem um papel importante. E o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, várias pessoas da equipe multiprofissional podem fazer uso dessa ferramenta, inclusive por suas próprias legislações de todas as áreas profissionais, cada um dentro da sua... não é cada macaco no seu galho, como diz a psicóloga que trabalha no departamento da MIP também conosco, a Fernanda Saboia. Mas é cada macaco no seu galho? Não, todos os macacos juntos no seu galho, mas na mesma árvore. Então, quer dizer, você pode usar o ultrassom para avaliar a funcionalidade, o médico talvez vai usar com uma outra finalidade, o enfermeiro talvez vai usar o ultrassom para outra finalidade, mas o instrumento está lá, independe de quem vai usar, é para a sua finalidade. Então, na finalidade de o que há de área muscular do diafragma não é tão difícil de aprender. Teve um estudo agora, recente, de 2018, muito bonito, que depois eu posso até deixar ali a referência no chat, se alguém quiser depois dar uma lida. Preditor pela análise do ultrassom de falha de extubação dos pacientes ou para você titular o desmame. Eu já tenho feito isso em pediatria, em casos específicos, porque não dá para fazer em todo mundo, senão ninguém consegue também fazer outras coisas, né? Porque a gente fica obstinado às vezes, eu tenho ultrassom na mão, e você consegue ver muita coisa, daí você quer ver todos. Não, aí faz um protocolo específico primeiro para começar, até todo mundo ficar treinado, né? E todo mundo acompanha, nós, por exemplo, fazemos juntos, eu, a nutricionista e a enfermeira. Nós vemos mas você acha que isso ajuda mesmo no desmame? É um fator preditor mesmo? É um fator preditor na literatura e é um fator preditor, na minha observação, na prática. Nos pacientes adultos nós não começamos a fazer ainda no hospital, mas é a nossa meta próxima. Na peri e na NEL tem sido efetivo. Isso porque nós fazemos em casos específicos. Pacientes com displasia broncopulmonar grave, que são aqueles que demoram mais para sair da ventilação, pacientes pós-operatório cardíaco de longa permanência, que não são todos, ou pacientes que usaram ECMO, entende? Então, são situações específicas, que talvez no adulto vão ser outras situações, que daí nós vamos querer pegar. O paciente que teve um trauma raquimedular, que foi o que nós fizemos, que era um adolescente, que estava no UTI adulto. Então, depende da situação, você vai precisar ou não precisa fazer um protocolo que todo mundo agora precisa passar por isso, porque eu acho que não vai dar tempo, né, para a equipe e precisa de um tempo de aprendizado para todos os exames de imagem, né? Então, quanto mais você faz, mais você aprende, né? Então, em relação ao desmame ventilatório desses pacientes que ficam em ventilação por tempo prolongado, como é que é a sua experiência em relação a isso? Varia bastante, né, conforme o serviço. Varia muito de acordo com os serviços. Não tem na literatura uma definição do que é certo e o que é errado. Isso é importante falar, porque pode ser que eu diga alguma coisa, vocês façam outra, ou outra pessoa faça outra coisa. Por quê? Existem os protocolos institucionais. Os protocolos institucionais, geralmente, eles são voltados a uma população mais frequente que você atende. Então, por exemplo, se a gente for falar o desmame
prolongado de um paciente adulto no pós-operatório cardíaco. Não vai ser a mesma coisa do que um paciente adulto que teve um acidente vascular encefálico, por exemplo, ou de um que teve trombose venosa profunda, ou que teve uma síndrome do desconforto respiratório agudo. Por quê? Porque alguns deles têm um comprometimento maior na parte muscular, já ou de base, ou pela própria doença, ou pelas medicações que ele teve que usar devido à doença, pelo próprio tratamento e o confinamento no leito. Por isso que a mobilização precoce tem sido muito discutida nisso, que é uma das ações que aumentam, aliás, a única que mostrou algum desfecho, por enquanto, né, eficaz, foram duas, que é o treinamento da musculatura inspiratória em adulto e a mobilização precoce. São as únicas coisas que têm desfecho que mostra que diminui o tempo de permanência e diminui o tempo de ventilação, ou aumenta a chance de o desmame dar certo. Entendeu? Então, são essas duas coisas. As outras, a gente acredita que sim, na prática, mas sem a evidência clínica, né? Como muita coisa, mas não é porque... Eu gosto que a africana lá, a Brenda Morrow, ela falou uma coisa num congresso, ela publica muito em mobilização precoce, eu concordo com ela. Ela diz, tem coisas que a gente não precisa ficar muito quadrado, por exemplo, porque o MRC dele é tanto, ou a FSS é tanto, ou a escala Permet, que a gente usa também, é tanto, então não está na hora de mexer a perna, está na hora só de mexer o braço. Sei lá, eu nunca usei score nenhum há 20 anos atrás e mexia todo mundo. Acho que a doutora Flávia vai lembrar de outra fisioterapeuta aqui da UTI, nossa querida, que eu não podia deixar de falar também, né, da Unifesp, Hospital São Paulo. O que importa é mexer. Então, mexeu, mexe o diafragma. Tudo que a gente for fazer é mexer o diafragma. Então, o segredo sempre é o movimento. Desde a história do ser humano. A menos que fosse a múmia embalsamada, aí já não dá mais. A gente vai seguir com as outras perguntas. Depois segue a gente porque eu volta falo. Você quer fazer a próxima pergunta? Essa pergunta é direcionada a Mayumi, a nutricionista. Então, assim, a gente sabe que durante a doença crítica, o catabolismo de proteínas leva a toda aquela diminuição de massa muscular, respiratória. Como trouxe a Cíntia, então, nós temos primeiro a diminuição de resistência, de endurance, depois mesmo, efetivamente, a atrofia, né, a diminuição da massa muscular. Você acha que um suporte nutricional adequado conseguiria minimizar esse efeito? E para esse perfil de paciente, será que a gente tem que adequar a meta calórico-proteica, colocar um pouco mais, um pouco menos? Quais são as suas evidências, as suas experiências, até no uso de testosterona, oxandrolona, alguns anabolizantes para esses pacientes? Oi, boa noite, tudo bem? Agradeço o convite, estar participando, né, dessa discussão. Entrando no assunto de um crítico crônico, é importante a gente talvez lembrar, né, então, desde a admissão na UTI. Todo paciente que for ficar mais de 48 horas na UTI, a Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral já fala que é um paciente de risco nutricional. Então, a gente não tem nem utilizado outros instrumentos de triagem de risco nutricional. Tem previsão de ficar mais de 48 horas, a gente já coloca como risco, e a gente conhecendo todas as alterações metabólicas, hormonais, essa perda de massa muscular que esse paciente vai ter, a gente sabe que ele pode ser previamente eutrófico, não teve perda ponderal anterior, mas nessa condição, na UTI, ele vai acabar sendo um paciente de risco e ter todas essas alterações que a gente já está falando. Falar em meta calórica, meta proteica, né, outros nutrientes, não só qual que seria a meta para recuperação, mas também, desde o início, tem alguns trabalhos que foram publicados e recomendam que é importante a gente ter uma nutrição precoce, então, naqueles 24, 48 horas, né, depois que o paciente estabilizou, a gente conseguir indicar uma terapia nutricional. Se tiver condições de ser oral, vai ser oral. Se não tiver condições, preferencialmente é interal, né? E só em situações que não conseguir ser nem interal nem oral, de ser parenteral, tá? Mas será que esse paciente que é hipercatabólico, tudo, a gente precisa dar tanta caloria desde o começo? Né? Então, tem a fase aguda, de 1 a 3º dia, um pouquinho mais, que não, né?
ter uma produção endógena de calorias, né? O paciente ainda está nessa fase que ele precisa de menos caloria. Então, são esses ajustes que a nutricionista e a equipe precisam fazer. Então, vamos começar precocemente, mas até o terceiro dia, então, né, fornecer em torno um pouco abaixo de 80% a 70% da necessidade calórica dele. Em relação à proteína também, tem estudos que mostraram que, né, precisa mais, só que quem recebeu mais no primeiro, no segundo dia, a mortalidade foi maior. Então, no início, não passar muito de 0,8 gramas de proteína por quilo, tá? Até o terceiro dia, mais ou menos. E a partir do terceiro dia, que daí aumentar para 1,2, e depois do sétimo dia, mais do que 1,2, 1,5. Então, acho que esses ajustes que a gente tem que estar atento, né? E, então, são todos esses cuidados para a gente minimizar a perda de massa muscular, para que mais para frente a gente consiga ofertar, talvez, mais calorias, 30 calorias, em algumas situações 35, né? Proteína também 1,5, até algumas situações a gente já deu mais de 2 gramas de proteína por quilo, conversando com o pessoal da físio para também alinhar junto com a fisioterapia, né, suplementação proteica, né, em algumas situações talvez de HMB também. Em relação à parte de testosterona, eu discutindo com a equipe da MTN aqui, não tem consenso, né, da indicação de testosterona. Algumas situações que utiliza é super bem discutida com toda a equipe, os benefícios, e depois que todo, né, então da terapia, e mesmo assim não está tendo um bom resultado, em algumas situações, daí se estuda a possibilidade de anabolizante, tá bom? Dani, seu microfone está mudo. Desculpa. Muito obrigada, Mayumi. Agora eu tenho uma pergunta que eu queria direcionar ao Henrique. Já que a gente está falando aí de desmame prolongado, os pacientes traqueostomizados, de nutrição, a gente vai falar depois, né, da parte de disfagia, mas nesse momento eu queria perguntar um pouquinho mais sobre válvula de fala, né? A gente usa bastante, mas nem todo mundo entende como é que ela funciona, quais são os benefícios, se a gente pode acoplar essa válvula em paciente que está na ventilação. Quando é que seria esse momento? Boa noite a todos. Obrigado pela pergunta, Daniele. É um prazer receber esse convite seu de uma instituição que eu tenho mais absoluto respeito e dividir essa sala aqui com colegas tão especiais, muitos que eu já conheço, respeito, admiro, tantos outros que eu estou aprendendo um monte aqui. Então, cumprimento todos os meus colegas e aproveito para cumprimentar também as pessoas que nos assistem. Vi que nós estamos em quase 70 pessoas aqui, então estendo meu cumprimento a todos vocês. Essa pergunta que você traz, Daniele, ela é bastante reflexiva, né? Porque quando a gente pensa em válvula de fala, a gente tem que pensar de uma forma muito sistêmica, né? Eu sempre digo que antes de pensar em parâmetros, eu preciso pensar no meu paciente, que é aquilo que todo mundo fala, né? Foque no seu paciente. Quem é o seu paciente? Qual é a necessidade que esse paciente, que esse cliente tem naquele momento? Clinicamente, a válvula de fala, ela vai ser uma prioridade? Se eu responder que sim, aí eu começo a pensar nos parâmetros. Aí eu vou pensar como é que está a parte respiratória, tá? Então, acho que esse seria o primeiro direcionador de olhar que eu gostaria de trazer a atenção de vocês. Num segundo ponto, que também não menos importante, a gente tem que saber como é que está a configuração neurológica desse paciente. Então, não adianta eu responder que está tudo bem clinicamente, responder que está tudo bem do ponto de vista respiratório, que eu vou falar um pouco mais à frente, e não ter um neurológico que seja favorável para essa adaptação, porque eu vou precisar de um mínimo de interação com esse meu cliente. Não é que eu precise fazer uma avaliação de linguagem complexa ali, mas eu preciso ter minimamente uma troca de turno, eu preciso que ele responda a comandos simples, que esse paciente consiga interagir minimamente comigo, para aí sim
eu olhar um parâmetro que a nossa colega Cynthia Johnston pode até me complementar aí futuramente, que são os parâmetros respiratórios. Esses parâmetros, eles são de absoluta importância quando eu vou pensar e já vou responder agora a sua pergunta com relação à ventilação mecânica, né, ao paciente aí que a gente tem um desmame difícil, puxa vida, o que mais eu posso fazer por ele? Eu sempre jogo essa pergunta para a minha equipe, eu falo, o que mais vocês podem fazer para o nosso paciente? Não só pensando na clínica, mas pensando na melhor experiência, né? Hoje a gente fala muito da experiência do nosso cliente, da experiência do nosso paciente. Então, quando a gente joga essa pergunta muito direcionada para um paciente que está na ventilação mecânica e eu olho para o padrão respiratório, eu consigo conversar com a físio, conversar com a equipe médica e falar, puxa, é possível, né? O que a gente tem de parâmetros básicos para que a gente consiga ter uma adaptação positiva da válvula de fala, né? Primeiro, antes de pensar no parâmetro, eu preciso pensar na possibilidade de ter tolerância ou não. Isso está muito associado ao que a gente chama de pressão intratraqueal, tá? Henrique, você, a sua equipe, a literatura conta para a gente que as pessoas mensuram isso? Não é todo lugar que mensura, mas a gente precisa saber que existe. Então, se eu tenho uma pressão intratraqueal, por exemplo, menor que 10 centímetros de água, isso me conta que esse paciente vai ter uma boa tolerância à válvula de fala. Se é uma pressão menor que 6 centímetros de água, ele vai ter uma ótima tolerância à válvula de fala. Se é maior que 10 centímetros de água, ele vai ter uma intolerância à válvula de fala, à oclusão, seja digital, seja oclusão com êmbolo. Por que eu estou contando isso para vocês? Dá para mensurar? Dá para mensurar, como eu disse, não é uma prática clínica, mas se o paciente não teve uma tolerância à válvula de fala, eu sei que isso pode ser um fator que está ocasionando essa dificuldade. Aí eu vou pensar, puxa, o que pode ter ali? Será que tem uma estenose? Né? Será que tem uma traqueomalácia? Será que tem alguma coisa que está atrapalhando esse fluxo? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em solicitar uma broncoscopia, interagir com os outros membros da nossa equipe multi e interdisciplinar. Voltando para os parâmetros, eu preciso ter uma FO2, né, uma fração inspirada de oxigênio menor que 60% para fazer uma adaptação efetiva na ventilação mecânica. Eu preciso ter uma PIP, né, uma pressão positiva expiratória e final menor que 10 centímetros de água, e eu preciso ter uma PIP, um pico de pressão inspiratória, né, uma pressão de pico inspiratória, como vocês físicos dizem, menor que 40 centímetros de água. Respondendo a tudo isso, eu falo, opa, posso pensar na adaptação conjunta dessa válvula de fala à ventilação mecânica. Não são todas as válvulas que são adaptáveis, geralmente as pessoas pedem aquela válvula que é a roxinha para adaptação geral. A válvula da ventilação mecânica, ela tem que ser a verdinha e não a roxa, tá? Tem algumas outras marcas também que já estão conseguindo fazer essa adaptação por conta do tamanho, e essa adaptação ela é sempre realizada em conjunto com o fisioterapeuta, porque a gente tem toda uma série de fatores que precisam ser analisados, precisa zerar a PIP no momento, precisa retomar esses parâmetros de forma gradativa, né? Então ela é uma adaptação que acontece de forma bastante complexa, mas que aí, respondendo uma das suas outras perguntas, traz bastante benefício, né? Porque se eu estou pensando num paciente, a Cynthia Johnston falou uma coisa que eu achei bárbaro, né? Ela trouxe essa reflexão de que esse paciente ele não só tem perda de resistência, mas ele também tem perda de força. Então, um dos principais benefícios que a literatura já está conseguindo mostrar para a gente é que quando eu faço essa adaptação, eu mostro para esse paciente que ele precisa recrutar outras musculaturas para ter, por exemplo, uma pressão expiratória melhor. Então, eu já consigo ter um ganho, por exemplo, uma restauração da PIP fisiológica desse paciente. Ele melhora olfato, paladar, ele melhora a interação, ele fica mais motivado, porque, puxa vida, uma das coisas que diferencia a gente enquanto humano é isso aqui que a gente está fazendo, né? A possibilidade de se comunicar verbalmente, a linguagem, é algo que, para a gente, faz toda a diferença. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente observa que os ganhos, eles não são apenas ganhos diretos clinicamente, né? Porque aí eu posso também pensar, por exemplo, numa possibilidade de desmame dessa ventilação mais rápida, eu posso pensar que esse paciente vai ter um processo de decanulação mais rápido, tem vários ganhos clínicos, mas eu também estou reinserindo esse paciente num padrão comunicacional, ele consegue interagir com as outras pessoas, ele se sente mais motivado e eu acabo tendo ganhos secundários até com outras terapêuticas, né? E aí eu queria só ressaltar, porque assim, quando a gente faz todo esse processo, e aí eu volto novamente na fala da Cynthia, que eu achei que foi muito importante quando ela fala dessa perda de força,
todas essas estruturas, por menores que sejam, elas partem de um princípio de força muscular. Então, quando eu falo, por exemplo, de trabalhar a pressão expiratória, que é pouquíssimo dialogado, as pessoas falam um pouco sobre pressão expiratória para esse perfil de paciente, mas é de extrema importância, porque quando eu faço a deflação do meu cuff, ocluo a traqueostomia, né? Então eu faço o redirecionamento do fluxo de ar para a via aérea superior, né? Para o paciente poder fonar. Eu começo a mobilizar a prega vocal. Essa prega vocal, voltando para a fala da Cíntia, ela está sem força, né? Ela está com componente astênico. Então, quando eu faço esses treinos expiratórios, eu aumento a coaptação glótica, aumento a força dessa prega vocal e aumento a mobilidade. Em geral, essa é a voz de um paciente inicial, né? Quando a gente começa, é uma voz muito soprosa, uma voz que a gente chama de astênica mesmo. E conforme a gente vai fazendo os exercícios, conforme a gente vai aumentando a coaptação glótica, vai trabalhando essa pressão expiratória, a gente vai aumentando esse fechamento, que a gente fala de um, né, que acaba sendo um dos esfíncteres, e melhora até lá futuramente o quadro de disfagia, porque além da função de fonação que as pregas vocais têm, elas também funcionam como uma proteção de via aérea inferior. Então, quem aqui nunca comeu aquela pipoquinha que foi, abre aspas, para o buraco errado, né? Puxa, a prega vocal ela faz um trabalho lindo nessa hora. A gente começa a tossir loucamente porque parou ali. Isso é nada mais do que uma pressão expiratória, desculpem o barulho, eu empolgado aqui, mas isso gera uma pressão expiratória e sai, a pipoquinha volta lá para cima, a gente consegue se proteger. Então, eu estou falando também de proteção desse paciente. Espero ter contemplado todas as suas perguntas nesse combo, Daniela. Devolvo a palavra para você. Fábio? Muito obrigado, Henrique. Eu queria direcionar a próxima pergunta para a Giane, para falar um pouquinho sobre as lesões por pressão, né? Nós sabemos que esses pacientes têm maior risco, né, por conta de quantidade de tempo internado, imobilismo. Eu queria saber de você se a gente tem algo a mais que nós podemos fazer por esses pacientes, alguma outra terapia, quais são os tipos de cobertura e formas que a gente pode tratar um pouco melhor dessa lesão e que hora a gente vai realmente indicar o desligamento cirúrgico. Obrigada pelo convite, sempre um prazer enorme bater papo e adquirir conhecimento. Acho que essa é a parte mais legal, é saber o que vem sendo feito por aí, o que dá para fazer para o lado de cá, e a gente conseguir fazer essa troca. Quando a gente fala de paciente crônico, a gente tem tem dois lados, né? Quem gosta do paciente crônico, que significa que o crônico parece que ficou menos grave, parece. E a parte ruim é que a gente olha falando, talvez, se ele não é crônico, eu já conheço, já sei, eu vou depois, né? Que eu estava brincando com a Dani no comecinho. E essa é a parte perigosa, né? De que a gente se encanta, né? Com aquele paciente com 7 bombas de infusão, com aquele paciente com dreno, a gente se encanta com isso. E à medida que a gente vai melhorando esse paciente e ele vai ficando mais tempo na terapia intensiva, a gente pode, de certa forma, olhar ele de uma forma diferente. Esse é o grande perigo e o respeito que a gente tem para esse paciente crítico crônico, né? Então, é bacana trazer isso, porque às vezes a gente se encanta com o que é agudo, né? Mas o crônico também dá, né, traz, a gente precisa fazer algo mais, né? E aí, quando a gente está falando de um sistema que grande parte dos nossos pacientes, eles não têm planos de saúde, não tem possibilidade de ter um cuidador em casa, não tem, como a Dani estava falando, não tem condições de alugar um BIPAP e poder a gente deshospitalizar e tirá-lo dali, ele vai ficar com a gente durante um bom tempo, e esse olhar de que eu posso fazer inicialmente para mudar esse cenário, né? É esse pensamento de que o paciente tem que entrar na UTI, a gente tem que pensar qual que é o dia que ele vai sair, né? Qual é a data da alta dele? Você fala, não, isso não existe, existe. A gente precisa desse pensamento de que ele entrou, mas ele vai sair, né? E eu acho que esse olhar desses últimos 15 anos dentro da terapia, assim, desses 15 anos de que a terapia intensiva não é a porta do inferno, né? A terapia intensiva não é o lugar de adquirir infecção. A terapia intensiva não é o último lugar, é o último recurso. Não, ele é o recurso necessário para eu reabilitar na internação e ele ir embora para a sociedade e fazer o que ele quiser lá fora. Então, eu gosto desse novo olhar que a gente tem da terapia intensiva, que não é a última opção, né? Ela é mais uma das opções que a gente tem. E aí, eu sou uma enfermeira mais chatinha, porque eu falo assim, se vai entrar na UTI e vai pegar infecção, vai entrar na UTI e vai ter lesão. Não é isso, pelo amor de Deus, não é.
E aí vai um puxão de orelha, às vezes, quando a gente mensura o indicador de lesão por pressão, e fala, se tiver proeminência óssea, se a lesão adquirida estiver na proeminência óssea, vira indicador. Se não tiver, não é por lesão. É lesão, é. A lesão pela sonda é lesão. A lesão pelo tubo é lesão. E aí a gente tem que encarar que são todas, né? Então, e aí, quando a gente fala, quando a gente mensura dentro da terapia intensiva, é quantas eu tenho, da onde elas têm. E o paciente crítico não pode, você viu, abriu a lesão, você viu, fez, você viu, mas também quanto tempo ele está aqui e vai fazer? Eu falei, essa linguagem me incomoda um pouco, sabe? Ele não pode adquirir. E aí vem aquela história mesmo, né, de vários trabalhos mostrando, né, de um paciente dentro da terapia intensiva que adquire lesão, ele custa, né, no trabalho americano, ele custa em torno de $37 mil. Um paciente sem lesão por pressão, ele pode sair, né, com $14 mil. Então, essa conta não fecha, e a gente está falando de um hospital público, não vai fechar, né? Então, e a gente não curte a palavra prevenção, né? A gente gosta de medicina curativa, mas de medicina preventiva a gente não gosta muito. Então, quando esse paciente adentra a minha terapia intensiva, né, e eu já penso na possibilidade de alta desse paciente, eu tenho que pensar o que eu tenho, o que eu consigo já protocolar, o que eu preciso vender para que esse paciente melhore da parte hemodinâmica, melhore da parte respiratória, melhore da parte fonoaudióloga, da parte de nutrição, e ele tem que sair do jeito que ele entrou, sem nenhuma lesão adquirida, porque só piora, né? A resposta para um paciente caquético, que é né, com esse catabolismo intenso e vai perdendo tanta força ao longo do tempo, não pode ser o indicativo de ter a lesão. A gente tem um monte de fator de risco, né, para esses caras, um monte. Perfusão tecidual insuficiente, idade avançada, o imobilismo, mas que eu já estou fazendo diferente, sim, eu ponho todo mundo para levantar e para andar, então, mobilidade precoce sempre, eu sou dessas defensoras também, né? Nível de consciência alterada, a grande quantidade de medicações que a gente deu, em especial o bloqueador neuromuscular, que faz uma tragédia atrás de tragédia, ou os muito secos ou os muito molhados, né? A gente fala desidratação é extremamente complicada, mas a umidade excessiva também é. Então, pensando nesse mundaréu de coisas, né, e aí a ideia que as pessoas têm que ter é que um paciente para sair da terapia intensiva, né, um indicador rápido, né, de tempo de internação é em torno de 5, 6 dias. O paciente passou mais do que isso, a gente olha e fala, cara, né, não, é uma BCP ruim, 15 dias, 20 dias, o que é o crítico crônico, né, e por que ele fica tanto tempo com a gente? Então, acho que a gente precisa mudar isso, né, ele é crítico crônico quando ele só tem uma bomba de dieta, está gastrostomizado, tracostomizado, com sonda, tem uma bomba de dieta, não tem mais nada de infusão contínua nele, e aí ele está só no ventilador. Isso é crítico crônico? Não, né? Então, acho que a gente precisa olhar para esse paciente de uma forma diferente, né? E quando a gente fala de lesão, ele denota, né, a lesão adquirida na unidade, a lesão por pressão, ela hoje é um indicador que avalia a qualidade da assistência de enfermagem prestada, a qualidade de assistência, né, prestada, e eu brinco que falo assim, ela denuncia a má qualidade da assistência. Não é que todo mundo que tem lesão tá ruim, não é nada disso, mas assim, será que eu não poderia ter feito alguma coisa de diferente? E aí eu vou usar uma palestra que eu vi há muito tempo atrás, falando assim, eu sou uma defensora da diurese, né? Duas coisas na UTI que me deixam bastante, se eu não souber a diurese, se eu não olhar que o paciente mudou de decúbito, eu fico um pouco chateada. Eu sou, acho que uma enfermeira entregando a idade agora, né? Um pouquinho mais velha. Então, eu valorizo a sonda vesical de demora da mesma forma como eu valorizo uma ECMO, né? Eu valorizo uma cobertura chiquetosa que vem do mercado, que acabou de chegar no mercado, da mesma forma como um coxim para lateralizar um paciente. Eu acho que a primeira coisa que a gente fala em termos de pensar nesse paciente, embora ele... E aí, a outra bronquinha é, não, o paciente está grave e não precisa mexer. Como assim? Né? Não, se mexer, ele instabiliza. Não, se virar, você viu, a pressão caiu. Não, mas você viu, desaturou. O paciente, ele sempre vai dizer para você se ele quer ou não, né? Então, o paciente está entubado grave, eu lateralizo, espero aqueles 30 segundos. 30 segundos, saturação caiu, mas aqueles 30 segundos que ela voltou. Cara, era só a primeira mexida, né? Podemos cruzar os braços, ficar ali um quietinho, ver se aquele 1 minuto, né?
Então, acho que a primeira coisa é a nossa mobilização. Sim, todos os pacientes acamados, eles precisam de auxílio, muitas vezes, e eles precisam que eles sejam mobilizados, porque fatores de risco já tem todos, absolutamente todos, né? E todos conhecidos, muito conhecidos, e que a gente está tentando trabalhar em cada uma dessas frentes, mas talvez a gente não consiga. Então, eu sou uma defensora da mudança de decúbito sempre, sempre. Mas eu entendo perfeitamente que a gente precisa pensar mesmo na indicação, da possibilidade da minha mobilização ser prejudicial ao paciente, da parte cardiovascular, neurológica e respiratória, mas eu também, principalmente, né, do meu maior problema hoje dentro da enfermagem é dimensionamento de pessoal. Se eu tenho pessoas, né, na quantidade necessária para fazê-lo, isso eu vou sempre defender, e principalmente se eu tenho material para fazê-lo, né? Travesseiro dentro da terapia intensiva é artigo de luxo, não é? Tô mentindo? Travesseiro em terapia intensiva, coxinha em terapia intensiva é artigo de luxo. Se eu colocar um cobertor e colocar um cobertor numa fronha e alguém me pegar, eu também estou presa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, acho que a primeira coisa que eu falo, e sempre vou defender, pensando sempre em mudança, em prevenção de lesão por pressão, é a valorização em relação à mudança de decúbito e entender a necessidade disso. Não é um clichê da enfermagem, mudar o decúbito de 2 em 2 horas, não é clichê, é da mesma forma como se administra uma medicação, da mesma forma como você mexe na ventilação, o decúbito, ele faz parte da prescrição. Então, acho que a primeira coisa, Fábio, de verdade, cara, de verdade, ainda é uma defesa de uma enfermeira véia que mobiliza, muda de decúbito por tudo que é mais sagrado nessa vida. Acho que é isso. Depois que a gente fizer isso, claro, eu tenho um fator extremamente importante que é densidade de colchão, né? A gente sabe que hoje as nossas camas têm camas estratosféricas, mas hoje a gente tem muito pensar o que a densidade do meu colchão oferece, né? Então, isso também, os enfermeiros precisam ter esse conhecimento, sim. Eu acho que passei por isso. Aí, sim, eu falo, cara, eu tive a lesão, e aí adquiri a lesão. Notifico a primeira coisa, preciso notificar todas as lesões que eu tenho, preciso entender por que elas se desenvolveram, era de dispositivo mal colocado, mal adaptado, ou era pelo paciente, né? Eu não gosto, aí também, você viu 0,2 microgramas de nora, tinha que ter lesão. Não, não tinha. Isso foi um fator de risco a mais, mas não é, eu gosto de das pessoas, mas não tinha o que fazer, Gênio, é tanta noradrenalina, é tanta vaso, falei, mas ele não teve a lesão no ombro, né? Ele só teve a lesão na região sacral. Por quê? Talvez porque eu tenha propiciado, né, ele ficar muito tempo nessa mesma posição e, infelizmente, ele adquirir. Então, eu não acho que o simples, o menos é sempre mais. O simples, a mudança de decúbito faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E aí, uma outra coisa que a gente fala dentro das lesões, e as pessoas entenderem o quanto isso é grave não mudar, né? Acho que esse é o principal. Da mesma forma como a sonda vesical é extremamente importante, a mensuração da diurese é de importância 1000, a mudança de decúbito também é. E a gente brinca que tem uma regra na lesão por pressão, é assim, ó, tá seco, molha, tá molhado, seca, né? A gente fala que essa é a regra clássica, né? Se eu tenho um paciente com lesões infectadas, vou ter que usar, de alguma maneira, algo que consiga tirar essa contaminação, secar, para que eu tenha a possibilidade de adentrar. Eu acho que essa é a primeira coisa, tá? Então, a gente brinca, assim, do que a gente tem de básico, né? Eu acho que tem coisas muito avançadas no mercado, tem dúvida, mas que vai demorar muito para chegar. Se a gente não fizer o mínimo, não adianta pensar no grandão. Então, a gente fala que coisa simples que a gente tem, né? De AGE. É uma coisa que tem em todos os hospitais, a gente pode usar isso, né? Tem uma capacidade de regeneração, porque trabalha nos 4 tecidos de cicatrização fantásticos. Então, tem indicação? A molhada não tem, mas a seca pode ter, né? A molhada a gente seca. Tem odor? Se tem odor, a ideia é que a gente vai colocar alguma ação que exerça alguma ação bactericida para ele. Então, o carvão ativado para uma infecção, para uma lesão infectada, uma ferida infectada, cara, de boa. E carvão ativado também tem em tudo que é lugar, né? Então, arginato de cálcio, para poder absorver mais, o básico é sempre melhor. Quando a gente deve debridar? Quando eu
passei por todas essas, né? O AGE não foi funcional e ele terminou alcançando graus em que eu não consigo mais mensurar o tamanho da lesão, porque aquela área necrótica, aquela área escura, não me dá nem dimensão do que eu estou vendo. Sim, é essa hora que a gente vai ter que mesmo debridar. Mecanicamente, enzimaticamente, cirurgicamente, eu acho que isso avalia de caso a caso, mas acho que sempre olhar, né, para o nosso paciente, quais são as condições clínicas que permitem. Um paciente com distúrbios vasculares vão impedir que a gente faça isso mecanicamente, ali à beira-leito na terapia intensiva, né? Então, acho que essas coisas têm que ser levadas. Isso, não vai cicatrizar. E aí a gente fala assim que tem uma que é muito barata, cara. Tem uma que é muito barata, que é a placa de hidrocoloide, né? Ela é muito barata, mas ela é traidora, porque eu ponho a placa de hidrocoloide e acho que ela faz milagre. Porque eu ponho a placa e falo, ó, tá com a placa, mas e debaixo da placa tem alguma coisa? Né? Então, a gente hoje não tem placas transparentes, né, com uma textura adequada que a gente conseguisse visualizar. Então, pôs a placa, tenho que tirar a placa e saber que tem lá. Então, se a gente fosse pensar o mínimo, do máximo, no meu ponto de vista, tá? Do máximo, decúbito. Primeira coisa. Uma boa escala de avaliação, né? Então, quando você usa, né? Hoje a gente tem 3 escalas, né? Norton, Braden, Waterloo, que podem. Qualquer uma delas a gente consegue avaliar bem esses pacientes. Eu tenho o paciente, a condição clínica do paciente, a gravidade do paciente, as comorbidades do paciente, eu tenho uma escala muito bem aplicada, eu desencadeio uma ação, decúbito. Depois, placa de hidrocoloide, que eu abra a placa de hidrocoloide e enxergue o que está lá. E no momento que ele desenvolveu, né, o que a gente brinca, seca, molha, molhada, a gente seca. Se dentro de tudo que a gente fez, de tudo que a gente propiciou a isso, desenvolve uma que eu não consigo mais por ação mecânica, enzimática, por ação enzimática para fazer, aí não tem jeito, eu tenho que debridar. E aí essa análise, né, de debridamento enzimático, ou mecânico, ou cirúrgico, aí vai ser de cada paciente. Eu sou muito fã, de verdade, cara, de levar o paciente para o centro cirúrgico, fazer isso da maneira melhor possível, cobrir, eu sou fã de curativo a vácuo, né, de poder fechar aquilo, deixar por 48 horas, 72 horas, sem ninguém mexer e tirando a secreção que tem para tirar, mas a gente entende as nossas realidades, não é para todos isso, mas é uma coisa bastante funcional. Então, aliar sempre, né? Então, para funcionar, eu preciso bater um papo com a Dani. Dani, o que a gente pode fazer com esse paciente aqui? Tem condições ou não? Vou lá na Cíntia e falo, Cíntia, dessa ventilação aqui, decúbito lateral esquerdo e direito, dá para fazer? Mayumi, o que a gente pode fazer aqui, né? Dá para dar mais comida, dá para dar menos comida? E Henrique, me ajuda. Nesse paciente com essa lesão, não dá para deixar em 45 graus para provar a falha. Então, acho que esse trabalho em conjunto que a gente tem, né, dentro dessa cultura multiprofissional, ela é muito bacana. Então, vou defender, lesão por pressão não é comum, não deve ser comum, não tem que ter na terapia intensiva. E fazer decúbito sempre, cara, sempre, sempre, sempre será a tábua de salvação. Sempre ser multi, né, Gi? Sempre. Sempre ser multi. Obrigada. Eu vou propor um desafio para vocês agora, porque a gente está chegando nos momentos finais da nossa discussão e eu tenho muitas perguntas para serem feitas. Então, meu desafio é o seguinte, vamos ver se vocês conseguem. A gente vai fazer uma pergunta rapidinha para cada um de vocês. Vocês têm 5 minutos para responder. Esse é bem desafiador. Então, eu vou começar aqui, já que eu tomei a palavra, eu vou fazer para a Cíntia, e aí depois o Fábio faz uma para cada um de vocês. Pode ser? Então, a Cíntia, eu quero que você fale rapidinho sobre mobilização na UTI. Rapidinho, hein? Eu vou baixar para 4 minutos para a gente conseguir falar tudo. Pode deixar, eu até olhei aqui. Super difícil, porque eu tinha um monte de comentários, aprendi. Desculpa. Porque é muito legal estar aqui com vocês, sem sombra de dúvida, aprendi bastante aí na discussão. E achei ótima pergunta, por quê? Até tinha escrito aqui. E uma das coisas que a gente procura muito ter a diferenciação e se confundir um pouquinho aí com os bundles e com a moda também, às vezes, que as coisas pegam, né, dos termos, que uma coisa é mobilização e a outra é mobilidade. Então, se o paciente foi bem colocado aqui, ele é grave ou não é grave, ele pode ser mobilizado. Não quer dizer que nós vamos treinar mobilidade, que seria ele
sentar, levantar, andar ou andar um pouco mais. Nós estamos trabalhando com mobilização e ela deve ser visando a funcionalidade. Porque mesmo em pacientes sedados, tem hoje uns estudos de SPED super interessantes, desde crianças até pacientes maiores e adultos, mostrando que mesmo em pacientes comatosos, quando você faz alguns tipos de mobilizações que nós fisioterapeutas sabemos fazer, que leva para o centro da memória. Então, quer dizer, mesmo ele sedado, mesmo ele comatoso, mesmo ele sem condição de pensamento. Então, você acaba trabalhando não só a questão também motora, do sentido de mobilidade, de manter a articulação ou a ADM, né, funcional, mas você também evita encurtamentos ósseo-músculos. Não é só a parte muscular e óssea, a parte ósseo-neuromuscular, porque tudo encurta, né? Quem já fez shiatsu sabe disso. Né, vai fazer um alongamento, pegando a parte neural e, meu Deus, mas eu sempre estico o braço, como é que agora eu não consegui? Porque isso é um alongamento neural. Então, os fisioterapeutas fazem muitos alongamentos neurais e alongamentos passivos, que mesmo para o paciente gravemente enfermo, pode ser feito. Pacientes com traumas graves, né, até com aumento da pressão intracraniana, tem revisões sistemáticas hoje dizendo que não inibe a mobilização. Existem cuidados que devem ser feitos, ou uma redução, talvez, do tempo e da intensidade do que é realizado, mas não exclui. A outra questão, quase acabando, foi muito bem colocado pela Giane, eu queria comentar a questão do decúbito. Eu também sou super fã, imaginem neonatologia e pediatria, então mais ainda. Nos adultos também, nos fofinhos também, porque é bonitinho fazer todo um passinho e fazer um ninhozinho. Né? É fácil, com uma mão a gente resolve. No adulto, eu concordo com você, tem toda uma questão de RH envolvida, porque precisamos de pessoas, mais pessoas, não só pela questão força braçal, mas pela segurança dos dispositivos inclusos, mas tem que ser feito. E tem uma certa diferença entre o decúbito de horário, que eu concordo plenamente, doa quem doer, ele deve ser feito de 2 em 2 horas, porque é uma questão de manutenção global fisiológica do organismo, né? Porque a gente precisa fazer isso. É claro que tem um paciente pronado, porque ele está com uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave, ou está em ECMO, aí não dá para... É outra situação, situações específicas. Mas não é a maioria. A maioria tem como. As complicações vêm em situações preveníveis, né? Na maioria, em grande parte das vezes. E a outra situação é o posicionamento funcional. Então, que é o que envolve o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai lá fazer o posicionamento funcional, ou porque ele tem uma telectasia, e aí a gente vai fazer essa discussão e já vai fazer junto, se a cada 2 horas, a cada 3 ou 4 horas, vamos fazer esse para o lado tal, porque a telectasia está do lado direito, eu quero que fique esse lado para cima. Ou não, porque ele tem uma cifroescoliose, é melhor posicionar assim, ele assado, mas ele não precisa ficar o dia inteiro assim, ele pode ficar uma parte do tempo. Então, existem diferenças nisso. Claro que dentro de tudo isso, escalas são bem-vindas. Escalas são diferentes de scores, por exemplo. O score PERME, que a Cris PERME fala muito, ele avalia o paciente de uma forma global. Algumas escalas, como por exemplo o MRC, avalia a força. Então, é importante quando a gente pega alguns desses instrumentos, a gente saber o que eles avaliam e ver se aquilo contempla, né, a tua população para que você possa fazer os exercícios. Mas também sou super fã da nutrição e da fono, que trabalham muito junto com a gente o tempo todo, né? Porque não dá para fazer nada disso que a gente faz se o paciente não se alimenta. Não dá para nada se a gente não se ajuda. E, obviamente, os médicos com todos os diagnósticos e tudo mais. E bem colocado pelo colega da fono a questão da fala, né? Já falavam os alemães, né? Pensar, andar e falar, né? E é ali que a gente se desenvolve. Então, a gente acredita nisso. Não vou gastar mais do meu tempo, que deu na lasca, viu? Vou passar a palavra para frente para não cortar o tempo de vocês. Obrigada. Obrigado, Cíntia. E aproveitando já o gancho de falar de nutrição, eu queria perguntar novamente para a Mayumi, qual a sua experiência com trabalhar com HNB e se você já viu ou tem experiência em qual o papel do ultrassom muscular no doente crítico crônico? Tudo bem. Eu liguei o meu celular também, que no computador está oscilando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tá. O ultrassom, né, nesses últimos 5, 7 anos, ganhou mais espaço para fazer a avaliação do nosso paciente, porque a gente tem dificuldade de fazer a avaliação nutricional
do paciente grave em relação às medidas, a gente sabe todas as alterações metabólicas, retenção hídrica que tem, e essa perda de massa muscular a gente consegue acompanhar com a medida do ultrassom, né? Mas a gente também tem que ter recursos, né, humano, e a gente definir quem é o paciente que a gente vai acompanhar, porque também a gente não consegue fazer em todos, então a gente tem que estar verificando qual que é aquele paciente que a gente vai estar definindo e acompanhando, né, que vai valer a pena. Se a gente conseguisse fazer em todos, seria melhor, né? E também que não tem valor de referência, então é acompanhar o paciente com ele mesmo, né? A evolução das medidas, junto com o tratamento nutricional, o médico, da fisioterapia, como que essa medida, né, vai evoluir, mas tem espaço para usar o HMB, né, para minimizar essa perda muscular e auxiliar na recuperação, mas acho que a gente tem que chamar a atenção também, desde que no início da nutrição enteral, então na prescrição, toda a equipe tem que estar atenta, né? Então não é só a nutrição, é o médico, é a enfermeira, toda a equipe tem que estar trabalhando nisso para que tenha uma prescrição de nutrição de forma precoce e a gente garantir que ele receba, né, o prescrito. A gente sabe que muitas vezes, né, dependendo no 50%, 60%, chegar em 80% do prescrito, a gente fica feliz, né? Então, eu acho que nutrição em relação pode ser uma nutrição padrão, não específica, hiperproteica, e se tiver condições de estar utilizando, fazer a suplementação de HMB, acho que tem todo o espaço junto com o trabalho da fisioterapia, né? Obrigada. Agora é um desafio para o Henrique. Disfagia em 5 minutos. Nossa, que desafio, né? Falar de disfagia em 5 minutos é um tema, fiquei até emocionado aqui, porque é um tema bastante amplo, Daniele. E, assim, a gente poderia falar de diferentes frentes, né? Mas eu vou ser mais provocativo, eu vou usar uma fala mais simples, mas não entendam como simplória, e eu vou direcionar para esse paciente que a gente está discutindo aqui, que é o crítico crônico, né? Exceto quando não tem uma configuração, né, desse paciente por um padrão neurológico, por uma doença neurodegenerativa, o perfil que a gente encontra do paciente disfágico com essa configuração é, muitas vezes, um idoso que tem uma presbifagia aí associada, e aí volto para a questão da força muscular, que eu acho super importante. Ele tem uma diminuição de força muscular e a disfagia pode ser secundária a isso, tá? Então, quando eu começo a pensar nessas configurações, eu também entendo que não basta eu vou te responder de trás para frente, não basta eu só falar esse paciente é disfágico ou não. Eu preciso, enquanto profissional fonoaudiólogo, entender esse paciente como um todo, desconsiderar muitas vezes, e olha que sério que eu vou falar, desconsiderar essa cronicidade, porque quando a gente fala o paciente crônico, eu coloco ele num pacote e eu falo, não consigo fazer mais nada por ele. Então eu tenho que sempre ter duas frentes. O paciente crônico, eu preciso trabalhar com a potencialidade desse paciente crônico. O que mais eu consigo fazer com ele? O paciente crônico, eu preciso protegê-lo. E aí eu preciso minimizar ao máximo o risco de aspiração. E aí eu entro para o como. Como eu vou fazer isso? Uma vez que eu avalio um paciente desse e identifico que ele tem uma disfagia, eu preciso configurar o que está ocasionando essa disfagia. Eu sempre falo, o fonoaudiólogo ele não tem uma formação técnica, respeito em absoluto todos os com formação técnica, mas a nossa formação ela é mais ampla, né? Então a gente precisa entender que esse paciente, ele é disfágico, mas ele tem uma alteração em determinados pontos específicos que estão relacionados à deglutição. É na fase oral, o problema é língua, o problema é bucinador, o problema é masséter, o que está gerando essa alteração? É numa fase mais faríngea? Já é numa questão de coaptação glótica? É na elevação, na sustentação dessa laringe? O que está ocasionando essa alteração? Então, é só do ponto de vista de força muscular que eu preciso olhar? E aí,
pensando e configurando isso, eu consigo devolver qual é o foco terapêutico que eu vou ter para esse paciente. Então, a disfagia, ela não está atrelada só a dar ou não dar comida. Isso é muito fácil diagnosticar, se o paciente pode ou não comer, né? A Jane pode falar aqui para a gente, muitas vezes os técnicos, né, os enfermeiros, eles sinalizam para a gente, ó, tá engasgando com líquido, coloquei um pouquinho de espessante aqui que eu peguei do colega, do vizinho, e aí já melhorou, tá? Até vocês avaliarem. Ele resolveu o problema do engasgo, né? Assim, ó, o paciente parou de engasgar, colocou o espessante, deu certo, tá? Mas assim, o que está ocasionando esse engasgo? Né? Qual fase dessa deglutição está alterada? O que eu vou precisar investir de exercício, de terapêutica, e isso envolvendo o meu paciente, na maioria das vezes, porque o paciente, ele precisa entender o motivo daquele exercício, ele precisa entender o propósito. Então, se eu falar para ele, olha, coloca a língua para fora e suga lentamente, para ele, isso às vezes não vai ter nenhuma intenção, né? Agora, se eu explicar que quando eu peço para colocar a língua para fora, eu estou fazendo com que a laringe é leve, com que a gente tenha uma anteriorização, e por consequência eu tenho um aumento da coaptação dessas estruturas e da proteção da via aérea inferior, é óbvio que eu vou adaptar essa linguagem para que ele entenda o que eu estou falando, ele vai ter mais adesão à minha terapêutica. Então, a disfagia, ela é absolutamente ampla, como deu para a gente perceber, e ela não só está ligada, ela é uma alteração de deglutição. Então, mesmo que esse paciente não tenha uma perspectiva imediata de reintrodução de dieta por via oral, pode ser que ele não reintroduza em nenhum momento, mas eu tenho que atribuir, lembra só, também a segurança. Então, a deglutição de saliva, por exemplo, desse paciente precisa minimamente se manter preservada. Trabalhar com esse paciente, reabilitar esse paciente e conseguir ganhos com ele é essencial. Devolvo a palavra. Obrigado. Eu acho que o último desafio é o mais difícil, que é da Giane, que é falar um pouquinho. A gente sabe que esses pacientes críticos crônicos, a equipe fica muito fadigada de trabalhar com eles, e a equipe fica muito aflita pela recuperação ser tão lenta. Então, assim, em 5 minutos, falar um pouco sobre a imunização e como que a gente poderia amenizar a fadiga e o sofrimento da nossa equipe frente a esse paciente crítico crônico. Acho que era para fechar isso com... acho que eu achei aquele começo da minha fala, né? A gente que trabalha em terapia intensiva, a gente gosta de muita tecnologia, a gente gosta de muito paciente grave, e a gente não curte paciente crônico, né? E vamos ser muito sinceros, né? E às vezes ele perde o interesse, né? Então aí fala, não dá para ir para CM, meu Deus do céu, eu podia ir para CM, né? É um paciente acamado que dá muito trabalho, né? Eu falo que se um dia eu tiver um poder nessa vida, eu vou arrancar os banhos de todos os pacientes da UTI, eu vou abolir banho de toda a terapia intensiva, porque eu nunca vi um problema gigante como esse, como banho. Ninguém se importa de dar banho no paciente grave, é curtição. Não, passa um paninho aqui, você viu, olha, a gente trocou o lençol. Nossa, não estabilizou o paciente. No paciente crônico vai todo mundo, né, para lá. Então, isso é ruim, né, bem ruim. Então, eu tenho uma preocupação muito grande do se acostumar, né, acho que a gente conversou no começo lá. Acho que é dos dois lados, né? Hoje, quando a gente fala de uma terapia intensiva em que a gente solicita, pelo amor de Deus, uma janela, né? Que a gente solicite de que pode escutar música lá, que a gente lembre, peça para trazer fotos, né, da família, né? Essas pessoas, elas estão num sofrimento absurdo por afastamento da família, né? Essas pessoas, a gente não tem noção do quanto a gente incomoda de barulho, né? Algumas vezes eu sou chamada nos quartos e falo assim, olha, tudo bem, eu gosto muito da sua equipe, Giane, mas eu não queria saber o que comprou na feira, né? Aí eu, na feira? Não, como assim? Porque a gente vai se acostumando a cuidar desse paciente crônico e a gente começa a falar, você viu, menina, minha filha passou na prova, minha filha não sei o quê, e esses pacientes estão lá, muitas vezes ouvindo, poucas vezes verbalizando, poucas vezes, né, interagindo, e a gente não percebe o mal que a gente faz, né? Acho que pensando no paciente primeiro, barulho, iluminação. A gente é muito maldoso com a luz, né? Muito maldoso. Não, eu preciso fazer o curativo. Preft! Abre, né, aquela luz absurda na cara do paciente, né? Mas não tá dando para eu ver aqui. Mais uma vez, pega o foco, põe o foco na cabeça. Então, assim, ambientes fechados, né? As nossas UTIs hoje, elas estão ganhando proporções cada vez menores, né? Que o paciente já contou todos os cantos, e ele sabe se a gente limpou ou não, para saber se tiramos aquela teia de aranha que não deveria estar ali, nem poder mais, não é teia de aranha. Eles conhecem absolutamente tudo e eles conhecem a gente, né?
Então, uma equipe que perpetua esse cuidado com esse paciente, né, 9 dias, ele já sabe que a gente é mãe de tantos, avó de tantos, e eu acho que a gente, se acostumar me preocupa muito, né? Então, o paciente, ele não precisa escutar as minhas histórias, as minhas histórias de reclamação, de brigas com o marido. Acho que esse é o respeito inicial que a gente tem. E aí, não olhar para esse paciente como sendo um paciente crônico que só está ali ocupando o leito porque ele não consegue ir embora porque a família não vem buscar, né? Então, esse cuidado às vezes, o que a gente fala dentro do leito é muito importante, né? Então, assim, mas eu não posso falar nada? Pode. Você pode ir conversar com o paciente. Tem um hospital muito bacana, o Hospital São Domingos, né, no Maranhão, que eles têm um diário de UTI. É muito bacana esse diário de UTI, uma coisa extremamente simples, não tem nada de luxuoso. Eles têm um papel com uma caneta e que a gente escreve um pouco da vida desse paciente, né? O que ele gosta de fazer? Você tem cachorro, não tem cachorro? Sabe? E aí a gente, muitas vezes, rodizia a equipe, e a equipe pega o diário da UTI e fala, seu João, 62 anos, está aqui há 32 dias, mas tem um cachorro, né? Tem 2 netas, né? Faz aniversário em tal dia, são coisas extremamente simples. Então, quando a gente fala de amenizar esse sofrimento, tem os dois lados, né? Acho que o respeito sempre pelo paciente, né? De que o motivo dele estar ali, existem problemas sociais, pelo fato dele estar ali, com certeza absoluta tem, e tem fato de que ele é dependente daquela máquina o tempo todo. Então, acho que a primeira coisa é olhar para esse paciente como sendo tão importante quanto o paciente da ECMO, tão importante, tão importante. Acho que essa é a primeira coisa, né? Que o banho dele é tão legal. Mutou, tem que desmutar o seu microfone. Peraí, isso. Que o banho desse paciente, a mudança de decúbito desse paciente, o cuidado diário, a administração de só for a dieta, que essa dieta seja uma curtição para você colocar e não é a noradrenalina. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, é o respeito por ele. Eu tomar cuidado também de que se uma hora eu me fadigar realmente de cuidar, não consigo mais cuidar desse paciente, esse sofrimento desse paciente me atinge, é a tranquilidade de chegar no enfermeiro de plantão e falar, pode mudar minha escala? Pelo menos essa semana muda minha escala, né? E não é nenhum demérito isso, né? Eu não consigo mais, não dá mais para mim, né? E a gente poder fazer esse rodízio, né? Então, acho que tem os dois lados, né? O lado meu, né, de cansaço, né, de ver sempre aquilo que não muda, né, aquele paciente que tem sempre aquelas mesmas medicações, a mesma dieta, o mesmo banho naquele horário, o SAI que eu já decorei, de cor e salteado meu SAI, que eu já decorei, e falei, eu acho que é uma hora de mudar, e você realmente dá uma desanuviada nesse sentido. O respeito para o paciente, de que ele pode querer que vocês falem para ele um pouquinho da tua vida, mas não que ele não esteja ali presente, né? Então, se você quiser falar o que você comprou na feira, fala para ele, você viu, comprei na feira morango, não sei, ou não, olhar para ele como sendo uma pessoa presente ali, não é um corpo em cima de uma cama, de jeito nenhum, né? Então, acho que esse é o cuidado. Então, pensar nos dois lados. Quando estiver muito cansado para mim, sim, podemos mexer na minha escala um pouquinho, e o respeito por ele de que ele continua precisando do meu tratamento, do meu olhar, do meu cuidado em todas as suas instâncias, não é porque ele cronificou que ele deixou de ser importante. Acho que essa aqui fica, né? Tem os dois lados, tem que ser encarado das duas formas, né? O paciente e a equipe em si. Mas a gente pode fazer, se a gente tiver pouca coisa, apagar a luz um pouquinho, botar uma música para ele escutar, parar de ficar fazendo procedimento atrás de procedimento nesse paciente, será que a gente precisa toda hora ficar mexendo nesse homem o tempo todo? Então, acho que essas coisas a gente podia diminuir, a gente podia, né, parar de pinicar o paciente, incomodar o paciente tanto, mas sem esquecer da importância que ele tem e do cuidado que a gente tem que estar lá para falar, estou aqui, sou eu, Giane, que vou cuidar do senhor de novo, estamos aqui juntos e vamos ficar até a hora que eu conseguir abrir aquela porta e falar, meu, vai embora e vai curtir lá fora. Feito, Muito né? obrigado, viu? Obrigado a todos pela presença de vocês. Eu acho que foi uma discussão muito rica, muito importante para todos nós. Queria que vocês se despedissem de todos, que a gente vai encerrar, mas muito obrigado pela participação. Obrigada, gente, para vocês, por vocês terem vindo. Foi bem rica a nossa discussão. Eu acho que daria para a gente ficar aqui uma pós inteira discutindo, né? Mas muito obrigada. Eu vou passar a palavra para vocês. E, Jane, eu achei muito lindo o que você falou.
Todos Gente, vocês, né? eu só queria também juntar-me aí aos agradecimentos, tá? Do Fábio e da Dani. Eu estou sem câmera, né? Porque eu estou no lugar da mesa do Fábio aqui. Mas muito obrigada aí pelas contribuições muito ricas de todos vocês, né? Acho que a equipe Multi é a alma do UTI e vocês mostraram claramente isso hoje. Muito obrigada. Rapidinho para se despedir, a Cíntia, a Mayumi, Giane. Eu tô com a Obrigada câmera mais uma igual. vez. Viu? Um prazer gigante estar com vocês aqui, né? Ser recebida na casa para mim, como eu falei, muita emoção. E foi demais, muito bom. Poderia ficar horas com vocês conversando e com certeza vou entrar em contato com alguns aí para a gente fazer algumas coisas aí no futuro, viu? Muito obrigada pela oportunidade, doutora Daiere, toda a professora Flávia, doutor Fábio, toda a equipe Unifesp envolvida e residentes e todos que participaram aqui conosco nessa noite. Um abração. Bem, obrigada pelo convite, aprendi bastante hoje com todos vocês e espero ter contribuído um pouco nessa discussão. Obrigada. Me sinto lisonjeada pelo convite, de verdade. Eu gosto de falar de paciente crítico, eu sou uma apaixonada por terapia intensiva e a minha paixão é nítida na minha cara. Então, fico muito feliz, muito obrigada de verdade pelo convite. Estendo meu obrigado ao Fernando, um parceiro de história de terapia intensiva aí. Só tenho que agradecer de verdade por ter participado de tudo isso aqui. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, com as pessoas que nos assistiram até agora. Agradeço pelo convite, aprendi um monte. Nossa, estou aqui provocado. Eu acho que quando a gente sai de uma discussão boa é isso, né? Quando a gente sai daquele lugar comum, que a gente se provoca, que a gente quer fazer diferente. Eu acho que essa é a reflexão que vocês trouxeram de uma forma geral. Como fazer melhor e diferente. Muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos. Então, a gente encerra aqui. E muito obrigada mesmo. Espero que a gente se encontre aí mais vezes, tá? E sinto os convidados para as próximas reuniões. Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos. Vou finalizar aqui.